Feche os seus olhos, por favor. Me agarras e eu saio solteiro. Fala conosco, Senhor. Faz a tua vontade em mim. Quando o Senhor ouve essa canção, pede o Senhor falar com você nessa manhã. Amar como me amas a mim. Perdoa, Deus, o meu errar, por prometer e em seguida falhar, por te trocar pelo que o mundo pode dar. Quando tu és tudo que eu preciso, ouve, Deus, o meu clamor. Minha alma chora pedindo socorro. Reconheço que nada sou sem o teu favor. E eu estou a aprender. Ouve, Deus, o meu clamor. A minha alma chora pedindo socorro. Eu reconheço que nada sou sem o teu favor. E estou a aprender a amar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ensine a amar ao Senhor. Nós temos recebido palavras do Senhor trazendo para nós o entendimento que a gente precisa de despertamento, a gente precisa tomar posicionamento, nós precisamos de profundidade. E eu oro para que nesta manhã o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Eu oro para que essa palavra o Senhor conceda a cada pessoa a capacidade para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa manhã. Abre o nosso coração, Senhor, abre o nosso entendimento. Eu oro e peço que toda resistência seja quebrada em nome de Jesus. Eu oro e peço que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus. E eu peço, Deus, que o Senhor possa mover realmente o nosso meio e fazer coisas novas. Por favor, Senhor, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui reunidos. Pedimos, Espírito Santo, queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Você que tem em sua Bíblia, você pode abri-la, seja aí na sua Bíblia impressa ou então mesmo na sua Bíblia digital. A gente vai acompanhar aqui aqui também na tela, mas é sempre bom você poder ter também aí a Bíblia, a palavra para você estar acompanhando. Apocalipse 2, versos 1 até o verso de número 7, nosso texto principal. Eu quero agradecer você que orou também aí pela viagem, a última, né, que tive, que foi para o Japão. Estive lá ministrando, acompanhando pessoas que já temos acompanhado e estando a ministrar em diversas igrejas. E o Japão é um dos lugares que nós temos acessado através da missão Mãos Estendidas. Então, lugar longe, mas um lugar que o Senhor tem também tocado muitas vidas. E nós louvamos a Deus o movimento dele. Olha que interessante, como que Deus faz. O Japão é um país muito fechado ainda para o Evangelho. Um país que, inclusive, já matou muitos cristãos. É um país muito budista, muito shintoísta, um país assim, com um contexto religioso bem complicado. Mas, com a questão da Segunda Guerra Mundial, japoneses saíram lá do Japão e foram lá para o Brasil. Sabe o que aconteceu lá no Brasil? O Senhor começou a salvar os japoneses. O Senhor começou a salvar os japoneses lá no Brasil. E hoje há, portanto, os descendentes que nascem, que voltam para o Japão. Só que sabe como que eles voltam? Eles voltam com a luz do Evangelho brilhando.
Eles voltam com a tocha acesa e eles vão pregar o evangelho. É coisa linda, gente. É maravilhoso nós vermos o movimento, como Deus move. E pela primeira vez na história, um presidente, não sei se é primeiro, creio que é primeiro-ministro, um primeiro-ministro protestante lá no Japão, pela primeira vez na história. Deus está fazendo algumas coisas, Deus está movendo, e nós louvamos a Deus por isso. Então, é lindo ver o movimento de Deus. E a gente fica feliz por ver o que Deus está fazendo também aqui em Jersey, o que Deus está fazendo na comunidade de língua não é portuguesa, aqui principalmente você que vem lá da Madeira, que veio para Jersey e encontrou Jesus aqui, você que veio do Brasil, você que veio de Portugal continental, e que a gente, aonde for agora, a gente vá realmente levando a luz do Evangelho. É esse o nosso papel, é esse o nosso propósito. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontre no paraíso de Deus. Ao vencedor. Você quer estar lá? Se alimentando da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus? Você quer? Eu quero. Eu quero. Gente, eu comecei a falar, eu estive falando antes de minha última viagem, eu estava falando sobre primeiro amor, voltando ao primeiro amor, e hoje eu quero falar sobre inimigos do primeiro amor. Então, o nosso tema nesta manhã é inimigos do primeiro amor. Eu trouxe uma frase que eu quero ler novamente do Francis Chan, e Francis Chan, ele coloca um ponto de vista forte, mas muito genuíno e verdadeiro, que eu creio que deve nos fazer ter uma tomada de posição. E Francis Chan, ele é um pastor americano, pastor lá da Califórnia, alguém que eu recomendo muito, inclusive os seus livros e sua pregação. Ele é bem forte no Evangelho e muito avivado, eu gosto bastante dele, um pensador, não é? E ele diz o seguinte: de acordo com o meu ponto de vista, um cristão morno é uma contradição. Na verdade, esse conceito não existe. Sendo bem objetivo, o que quero dizer é: as pessoas que frequentam a igreja, mas são mornas, não podem ser consideradas cristãs. E aí ele finaliza dizendo assim: nós não as veremos quando chegarmos ao céu. Forte. É forte, mas genuíno. É forte, mas é verdadeiro, porque você vai, aqui a gente está falando sobre primeiro amor, e hoje falando sobre inimigos do primeiro amor, mas se você for um capítulo para frente, aqui nas cartas de Apocalipse, que a gente está vendo, essa aqui é sobre a igreja de Éfeso, e você vai, já no capítulo 3, e você vai ver o Senhor falando sobre o que acontece com quem é morto. E ele fala que ele vomita. Então, Francis Chan, ele fala que é uma contradição um cristão morto. E para ele, esse conceito na realidade nem existe. Ele fala, sendo bem objetivo, o que quero dizer é: as pessoas que frequentam a igreja, mas são mornas, não podem ser consideradas cristãs. Nós não as veremos quando chegarmos ao céu. Por que nós precisamos ter atenção a tantas coisas? E eu, aqui, mais uma vez,
eu quero levar a esse entendimento, e essa frase aqui, ela traz a nós o entendimento de pessoas que frequentam a igreja, mas elas vão por ir, mas elas estão ali, mas para elas a igreja não quer dizer nada. Elas vão à igreja porque, talvez quando criança, não é? E não é o nosso caso aqui, porque você não verá uma criança sendo batizada. Você verá uma criança sendo apresentada, como foi aqui hoje. Uma criança pequena. Você vai poder ver uma criança já na sua fase da passagem de criança para a pré-adolescência. Então, uma criança já com a capacidade de entendimento, você vai poder já ver a criança que já é alfabetizada, a criança que já tem a condição de ler, a condição de entender, a condição de crer realmente. Porque a Bíblia fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Então, para nós é preciso crer para ser batizado. Então, nós, por princípio, nós não batizamos as crianças de colo, as crianças pequenas. Nós as apresentamos ao Senhor. E não fazemos isso porque para nós não é simplesmente ritual. Nós entrarmos dentro do contexto da palavra. E por que a gente precisa, então, de ter esse discernimento, de andar nesse primeiro amor? E por que hoje paramos para falar sobre inimigos do primeiro amor? Porque a gente precisa entender o coração de Deus, o coração do Pai, qual é o desejo dele para nós. E o desejo do coração de Deus é que nós estejamos conectados realmente com Ele, em novidade de vida, em relacionamento profundo. Ele quer que a gente tenha um relacionamento genuíno e um relacionamento que não seja de religiosidade, simplesmente um relacionamento religioso. Ele quer um relacionamento de pai para filho. Ou seja, se é um relacionamento de pai para filho, é um relacionamento, portanto, onde você pode ter profundidade, pai para filho, e dentro de um contexto de que pai que Deus é, um pai amoroso. Então, um pai que cuida dos seus filhos, um pai que quer ter esse contato com os seus filhos. Então, nesta manhã, eu quero mais uma vez pensar sobre essa necessidade de nós nós mergulharmos no entendimento do que Deus é, de que Deus quer para nós, do propósito de Deus para nós, e Deus quer que a gente viva em novidade de vida e vivendo práticas aonde nós realmente amamos ao Senhor de todo o coração. Primeiro amor. Então, vamos pensar sobre algumas coisas que são inimigos do primeiro amor. O primeiro amor, a gente sabe que aquele tempo, não é, que a gente fala, só love, né? É só love, e a gente ama para valer. A gente está ali, a gente faz o que for preciso, porque é o primeiro amor. E a gente está lá apaixonado, a gente faz o que é preciso. Aí o tempo passa, sabe qual é a realidade humana? É que o tempo passa e chega o esfriamento. Então a primeira coisa que eu quero falar, que é o inimigo do primeiro amor, é o esfriamento. O esfriamento é algo que acontece a nível humano, é algo que acontece a nível dos casais, é algo que acontece a nível dos apaixonados, dos verdadeiros amantes. E amante, na realidade, a palavra genuína de amante não é pessoas que não são casadas e que se juntam e que começam um relacionamento. Não, amante de verdade é quem se ama, é isso que é amante. Amante, e os casais precisam ser amantes. Certo? Eles precisam de ter esse relacionamento de amor mesmo, profundo e genuíno. Então, a gente, no início, a gente está ali apaixonado e não tem muita confusão. E se tem, a gente faz de conta que não tem direito e a gente vai embora. Aí o tempo vai passando. E o tempo passa, e aí vai chegando os problemas. Aí o tempo passa, e vai chegando o dia a dia. E o dia a dia a gente vai percebendo que nem tudo é bom. No dia a dia, nem tudo é tão gostoso. No dia a dia, ou você vive a disciplina do casamento, ou seu casamento não vai funcionar. Ou você realmente entende que você tem um papel como esposo, como esposa, ou o casamento não vai funcionar. Você precisa de disciplina. Você precisa estar lá regando a planta, né? Como uma plantinha que você rega, assim é o casamento também. Você vai regando, você vai cuidando dele. Porque se você não fizer assim, vai chegar um momento que não vai funcionar mais. Então, o esfriamento é uma condição humana. É uma condição normal da humanidade, deixa eu dizer, e é uma condição também espiritual que acontece. Por quê? Porque nós estamos numa luta contra a carne e o espírito. Ei,
eu e você, a gente está numa luta. Então, você vai ser levado a ter coisas que vão te puxar para trás. Você vai ter coisas que vai querer fazer você parar, vai fazer você pecar. Vai coisas que uma das coisas que o diabo coloca o tempo todo na frente do cristão é tentação. É tentação. Aí você fala, mas só na frente do cristão? Pois é, quem não é cristão já está no maligno. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Agora, ele vai lutar com a gente. A luta dele é com a gente, é com quem está se esforçando para honrar o Senhor. E olha só o que diz a palavra lá em Mateus 24:12. Presta atenção nesse texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ei, presta atenção para esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, é claro que aqui a gente está dentro de um contexto em que virá a grande tribulação e o negócio aí vai apertar mais ainda. Mas o certo é que não é só na grande tribulação que a multiplicação da iniquidade está. A multiplicação da iniquidade está a partir de agora. O anticristo já está aí. O anticristo só falta se manifestar mesmo de forma onde ele vai se apresentar como virá, mas ele já está agindo, ele já está movendo. E as coisas estão acontecendo. E daqui a pouco Jesus vai voltar. Daqui a pouco Jesus volta. Você consegue colocar o próximo versículo que está aí, Kiara? Eu não pedi, mas se puder, só coloca aí o próximo. Esse mesmo, o 13, se você conseguir. Olha só. Porque eu só pedi, não estava aqui, mas só para você entender o contexto desse texto, fala que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Então, só para te lembrar que a iniquidade está aí, o pecado está aí. Ei, as pessoas, hoje, a coisa está tão virada que estão ensinando os nossos filhos a pecarem descaradamente. Crianças. Estão ensinando nossos filhos na escola. Estão doutrinando os nossos filhos. A coisa está uma pouca vergonha. Essa a palavra, uma pouca vergonha. Políticos que estão utilizando da sua posição para mudarem leis e para trazerem, sabe, a multiplicação realmente da iniquidade. O verso 12 fala, por se multiplicar a iniquidade, o que acontece é que o amor de muitos, ou aqui nessa versão, o amor se esfriará de quase todos. Eu preciso tomar uma posição então com Deus e entender que o esfriamento é um inimigo do primeiro amor. Então eu preciso tomar uma posição de realmente dizer, Senhor, eu preciso mesmo de andar com o Senhor, eu preciso vencer a minha luta, o meu pecado, eu preciso vencer a tentação que vem contra a minha vida. Mas deixa eu ir para frente, porque eu preciso continuar aqui. Segundo inimigo, depois do esfriamento, vem a indiferença. Gente, a gente vê, eu estava ouvindo ainda, estava conversando com uma das pessoas aqui da igreja, que trabalha com alguém aqui na ilha, que eles são casados, mas uma pessoa mora numa casa, a outra mora na outra. Mas é casado. Ô, gente, funciona? O casamento é isso? Eu já tinha ouvido muito falar de gente que dormia em cama separada, mas de quarto separado. Mas de casa separada e casados, sabe o que acontece? A indiferença vai tomando conta e já não existe mais aquela proximidade como antes, realmente aquele gosto e aquele desejo pela companhia, pelo relacionamento. A indiferença é algo que Satanás tenta colocar no meio dos casais. Eu estou colocando aqui, gente, porque essa palavra ela tem sentido duplo, tá? Eu, quando estava preparando essa palavra, uma das coisas que eu entendo é que Deus quer trazer a gente para um amor renovado com Ele, mas também com o nosso cônjuge. Deus quer trazer um amor renovado porque nós vivemos dias intensos de bombardeamento, do inimigo bombardeando as mentes, o inimigo fazendo das suas, e está complicado, a coisa está complicada. Então, ou a gente toma um posicionamento realmente de ser diferente, ou a gente vai andar na indiferença também. Está tudo bom, tudo vale tudo. E a grande realidade é que não vale tudo. Eu quero ler alguns textos falando sobre indiferença. E 1 Mateus 13, verso 15. Mateus 13, 15,
o Senhor fala, a palavra fala, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O propósito de Deus é curar, mas o povo está indiferente. O coração do povo está endurecido, de mau grado. Isso aqui aconteceu na época de Jesus e está acontecendo na nossa época, e acontece em todas as épocas. E enquanto Jesus não voltar, nós viveremos nesse mundo, e um mundo que vai ser um mundo de indiferenças. De muita gente indiferença que não está nem aí, não está nem aí, não quer nem saber. Agora a gente precisa tomar uma posição. A gente vai lá para Ezequiel, capítulo 33, verso 30 e verso 31. E quanto aqui o Senhor falando, aqui o profeta Ezequiel, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, e cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Presta atenção primeiro, volta para o 30. Aqui o povo queria assim, olha, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. O povo até queria saber qual era a palavra que procedia do Senhor. Agora olha o verso 31. O verso 31 vem falando, eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Olha isso. Você está entendendo aqui? A palavra de Deus falando aqui, e o Senhor falando que o povo vinha até o profeta, e eles vêm ao profeta, e vêm como se costumam vir, se assentam diante do profeta, ouvem as palavras, só que o Senhor fala, eles ouvem, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro, indiferença, com a boca fala, mas com as ações é indiferente. Aí a gente vai ainda para Mateus 25, 41 a 45. E nesse texto, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, e aqui o negócio vai afunilando, Jesus vai voltar, vai haver uma prestação de contas. E o que vai acontecer com quem hoje é indiferente? O que acontece é que um dia Deus será indiferente também. Ei, presta atenção, a porta da graça está aberta hoje. A porta da graça está aberta para todos os homens, no sentido genérico de humanidade, homens, mulheres, para todos os povos. A porta está aberta, a porta da graça está aberta. Graciosamente você vem e você recebe. Um dia a porta vai se fechar e aí o Senhor será indiferente. Sabe por quê? Porque Ele deu o tempo. Ele deu o tempo, e o tempo da escolha é agora. Esse é o tempo que Deus tem nos dado para a gente escolher. Então, a gente precisa tomar uma posição, e eu quero que você veja comigo aqui, então, esse texto, Mateus 25, 41 até o 45. Vem cá, pastora Wanda, vem cá, meu bem, vem cá ler esse texto. Pode ler aqui, já está na tradução, por favor. Até o 45. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade, vos digo que sempre que o deixaste fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Amém, obrigado. Indiferença. Você viu aqui o Senhor falando que hoje é a indiferença do povo, mas um dia vai ser a indiferença dele. Um dia vai ter o acerto de contas. Voltamos para o 41. Rapidamente, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Eu não estou lendo aqui o texto completo. Quem estiver à sua direita, ele vai falar, vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à esquerda, porque isso aqui é um julgamento. E alguns vão ser colocados à direita, outros à esquerda.
E aí, ali já está definido o destino eterno. Quem aqui na terra está vivendo de uma forma egoísta, de uma forma indiferente, um dia chegará diante do Senhor. E todos, ei, atenção, porque todos estarão diante do tribunal. Um dia todos estarão diante do tribunal do Senhor, um dia todos estarão diante dele, o Criador um dia trará a prestação de contas. Então, ou a gente toma posição agora, e aí a gente vai ver um Deus que tem tudo preparado e a gente vai estar com ele, ou então a indiferença vai ter um custo caro. O rei vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E entenda que isso aqui agora é o destino eterno. Aqui agora já não tem mais a ver com alguns dias, com alguns anos, com uma geração, tem a ver com a eternidade. E aqui vai se fechar a porta da graça, já não se abre mais. Aí você fala, mas Deus injusto? Não. É um Deus justo que está falando hoje, através dos seus profetas, da sua palavra, que deixou a palavra para nós, deixou aqui, mas a gente é que quer viver de forma indiferente. Então presta atenção nisso, que aí o Senhor fala, inclusive que o fogo eterno não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o diabo vem buscar, não é? O diabo vem hoje oferecer, vai lá para a discoteca, vai lá, e não tem problema se você vai, com quantos homens ou mulheres você vai ficar, não tem problema você trair seu esposo, sua esposa, não tem problema você enganar seu patrão, roubar seu patrão, não tem problema você enganar o seu empregado, você roubar seu empregado, não tem problema, vai, faz o que você quiser, não tem problema. Prato de lentilha ele oferece, e aí a indiferença faz com que as pessoas elas entrem mesmo, de cabeça. E é preciso uma tomada de atenção, de posição. Verso 42, então, o Senhor fala, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, vocês foram indiferentes. Indiferentes à fome daqueles que perecem. Por que a igreja se move em ser uma resposta? Por exemplo, a África, porque nós entendemos que nós que estamos em um país de primeiro mundo, temos que ter, sim, a partilha, o evangelho da partilha, precisamos ajudar irmãos nossos, que não têm um trabalho, que não têm um salário, irmãos nossos que até querem, mas não têm em que eles serem empregados, irmãos que estão dispostos, mas não têm. Então, nós precisamos entender isso. Porque eu tive fome, não me destes de comer. Eu tive sede, não me destes de beber. Verso 43, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu e enfermo ou preso e não te assistimos? Então, o Senhor vai responder, em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quanta gente hoje é tão indiferente àquele que não é nada para a sociedade. Sabe, tem gente que se preocupa em querer agradar quem é conhecido, agradar quem pode lhe dar alguma coisa. E o Senhor nos chama para uma tomada de posição. Ele quer que a gente veja aquele que não tem nada e trate ele com honra. Ele quer que a gente veja aquele que não tem, talvez, moral alguma, mas a gente traga moral, a gente traga dignidade, aquele que talvez é indigno para a sociedade, e a gente vai lá levar dignidade. Esse é o coração de Deus. É um coração que não é indiferente. A dor humana não tem a ver com Deus, a dor humana tem a ver com o pecado, que foi gerado lá no Jardim do Éden, com a indiferença aquilo que Deus havia falado, para não ser feito. E tem muita gente hoje que está sendo indiferente ao que Deus está falando. É preciso uma tomada de posição. Estamos falando sobre inimigos do primeiro amor. Em primeiro lugar, falamos sobre esfriamento. Em segundo, a indiferença. Em terceiro lugar, falta de profundidade. Falta de profundidade. Falando sobre casais. Há casais que se deixam por um tempo
eles são levados a ter intimidade, mas depois eles vão deixando de ter intimidade. E para eles está tudo bem. Deixa eu dizer algo. O Senhor nos criou, marido e mulher, para um relacionamento íntimo e profundo. O Senhor quer que a gente caminhe em intimidade profunda. Há um desejo, realmente há um propósito de Deus, é que haja intimidade profunda. É que a gente tenha realmente uma intimidade profunda. É que a gente seja amigo um do outro. É que a gente seja realmente parceiro um do outro. É que nós sim sejamos os verdadeiros amantes. Não é gente de fora. É dentro de casa. Marido e mulher que se ama. Casal que se ama. Casal que tem intimidade na mesa, na cama. Casal que tem intimidade, seja a nível de companhia, de relacionamento em falar, ou mesmo no relacionamento sexual, porque Deus criou o sexo para ser bênção dentro do casamento. E deixa eu lhe falar, e para ser profundo, para que você possa ter intimidade, porque o propósito de Deus é profundidade, sim. Então, casais, busquem profundidade. Se não tem profundidade, então é preciso haver conserto ou ver o que é que está acontecendo. Deus nos criou para profundidade nos relacionamentos, seja a nível de casamento, seja no relacionamento com Deus. E eu quero ler Lucas 8:13. E Lucas 8:13 vai dizer para nós: ao que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, eles creem apenas por algum tempo, e na hora da provação eles se desviam. Então o que a gente vê aqui? É a parábola do semeador, e a gente vê que a palavra é semeada. E tem a palavra que cai sobre a pedra. São pessoas que ouvem a palavra e eles recebem, uau! Uau! Eles recebem com alegria. Só que sabe o que acontece? Eles não têm raiz. Sabe o que acontece? Sabe por que não tem raiz? Não tem raiz e cai em pedra, porque a pessoa, na realidade, ela está ali, mas para ela tanto faz. Ela está ali, ela até foi à igreja, mas ela nem bem queria estar lá. E ela já está dividida, ela já está lá na igreja, mas pensando em coisas para fazer, pensando em outra coisa. O Senhor está chamando um povo que ama a sua casa, que ama a sua presença, que ama relacionamento, que quer profundidade. O Senhor está chamando um povo que se volte para Ele, que quer estar aqui mesmo para adorá-lo. Que tenha desejo de estar na casa dEle para celebrá-lo, para dar a Ele a honra que é devida ao seu nome. Ei, nós somos chamados então a um relacionamento onde você não vem aqui como visitante, você vem aqui como alguém que faz parte do corpo, é o corpo de Cristo, é um corpo que está em comunhão, é um corpo que está junto, está se reunindo, está ali um com o outro, cumprindo o propósito. Mas infelizmente, quando não tem raiz, por algum tempo as pessoas até creem, mas depois não tem como, não tem raiz, não tem profundidade. Aí chega a provação. E aí se desvia. Deixa eu dizer para você, crente que tem profundidade não se desvia por causa de prova. Porque a gente já sabe que as provas fazem parte do caminhar com Deus, do propósito de Deus, e que Deus tem um propósito em cada coisa, e que as provas, elas têm uma série de situações que Deus faz com que a prova aconteça para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento, para o próprio relacionamento com Ele. A gente possa vê-lo no meio das provas, das lutas, a gente possa ver Ele com a gente possa ver Deus conosco, ver o Emanuel, o Deus conosco o tempo todo. Então, eu quero levar você ao entendimento que Deus deseja um povo que lhe é profundo. Jeremias 29, verso 12 e verso 13, diz assim para nós: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis. Mas quando é que a gente vai buscar e achar o Senhor? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E o verso 13, então, vem trazendo para nós que eu preciso buscar ao Senhor, e eu vou achá-lo quando eu buscar de todo o coração. No verso 14, a gente vai ver que a gente vai ser achado pelo Senhor. Serei achado de mim, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Serei achado de vós, diz o Senhor. Qual é o propósito de Deus? Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu
vos ouvirei. O propósito de Deus é a gente ora e Ele escuta. Isso é precioso. Ser escutado pelo Todo-Poderoso, pelo Deus Criador. Orar e ser escutado. Mas quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, o verso 13 fala, quando nós buscarmos ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o 12 vem falando, vocês vão invocar, vocês passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas quando vocês tiverem profundidade, é isso que o 13 está falando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, profundidade. Deus está procurando gente que quer ir mais fundo. Gente que não está aqui simplesmente para fazer uma oração, como uma reza qualquer, não. É gente que ora mesmo, vai para a presença do Senhor, abre o seu coração, sua alma, se derrama. E gente que está tendo uma prática mesmo de uma vida devocional, uma vida com Deus, uma vida de oração diária. Mas eu quero ir para frente, porque existem mais inimigos aqui, rapidamente. Falamos sobre esfriamento, indiferença, falta de profundidade. E agora eu quero falar ainda sobre um quarto inimigo do primeiro amor. Falta de tratamento. Lucas capítulo 8, verso 7, diz assim, falando lá ainda sobre a semente, sobre o semeador e a semente que ele saiu a semear. Outra caiu no meio dos espinhos. Aí ela caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem com ela, sufocaram. A palavra foi sufocada, porque caiu no meio dos espinhos. O verso 14 fala que a que caiu entre os espinhos, olha só, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Olha isso. Os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Tratamento. Falta de tratamento. Ei, é necessário ter o entendimento de que existem coisas que a gente tem que parar e tratar. No casamento é assim. No casamento tem coisas que vai sufocando, e aí se você não trata, um dia vai estourar. Casamentos têm problemas. Casamentos têm dificuldades. Com a graça do Senhor, agora no dia 11 de setembro, completamos 25 anos de casamento. E eu louvo a Deus pelo meu casamento. Mas eu sei que o meu casamento é uma bênção, porque a gente sabe tratar as nossas dores. E no início foi muito mais, porque no início a gente não se conhecia como achava que conhecia. E a gente precisava se conhecer. Então, e houve um momento que a gente precisou, por exemplo, no início do nosso casamento, parar para tratar. Parar, ser ajudado, ser cuidado. E existem tratamentos, deixa eu lhe dizer, existem tratamentos que você vai precisar de outros. Você vai precisar de ajuda, porque dependendo o tipo de problema que você tem, você vai precisar de quem? De gente capacitada para tratar do seu problema. E é assim nas diversas áreas, é assim na parte física e assim na emocional também. Você precisa de gente para te ajudar. Casamentos precisam de tratamentos. Casamento é algo estabelecido por Deus para o sucesso, para a bênção, mas vai ser um sucesso casais que sabem se cuidar e que sabem tratar os seus dilemas, sabem tratar das suas dores. E não deixem que as suas dores fiquem lá simplesmente escondidas e um dia não vai ter mais jeito, não vai ter mais jeito de segurar tanta dor. E tem gente que aí explode, já não quer mais o casamento. Deixa eu dizer para você, assim é na vida espiritual também. Tem gente que não está cuidando do seu tempo. Olha aqui para o texto. Gente que recebeu a palavra, mas os espinhos, eles sufocaram. Os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Então, é preciso a gente parar e perceber isso. E eu quero ler Tiago 4, de 8 a 10. É o antídoto para aquilo que a gente vive
Em vez da gente não se tratar, a gente precisa, na realidade, ir para Deus. E olha o que o texto de Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então deixa eu dizer para você, existem momentos que a gente tem que parar tudo. Volte para o 8. Tem momentos que a gente precisa parar tudo. Tem momentos que a gente precisa de chegar a Deus, entendendo que eu preciso ser tratado, eu preciso de mudar as situações da minha vida. Há coisas que estão erradas e que têm que ser cuidadas. Então, o que a palavra fala é: chegai-vos a Deus, Ele vai se chegar a vocês. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E aí o verso 9 vai dizer, então, para nós: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Existe um momento do tratamento que não é momento da alegria, não. É momento de tristeza. Tratamento dói, gente. Sim ou não? Tratamento dói. E tem gente que foge de tratamento por causa da dor. Quando, na realidade, a gente às vezes precisa da dor, do tratamento, mas para ser curado. Tem casal que não para cuidar de situações que precisam ser cuidadas. E vai chegar uma hora que isso... O que acontece com uma ferida que não é cuidada? Uma ferida que não é cuidada pode gerar cancro, e tem cancro que ele é maligno, e às vezes, dependendo a hora que a pessoa vai querer tratamento, já não tem mais jeito. Então, a gente precisa ter atenção, e precisa ter atenção de saber que eu preciso parar, muitas vezes, dentro do casamento, e tratar dilemas do casamento, dores do casamento. Eu preciso tratar, e com a graça de Deus, deixa eu dizer para você, o propósito de Deus é nos dar casamento muito felizes. O propósito de Deus é dar casamentos muito abençoados. O propósito de Deus é que os nossos filhos olhem para nós e vejam a bênção do Senhor dentro do nosso casamento. O propósito de Deus é que a gente possa ser uma bênção para as futuras gerações. O propósito de Deus é que os nossos filhos, assim como a gente, queira casar também, porque vê um casamento saudável. Não é um casamento perfeito. Vê casamento saudável. Casamento perfeito não existe. Casamento sem problema não existe. Casamento sem dor não existe. Mas existe casamento que passa pelo tratamento, que sabe tratar as suas dores. E que chega ao momento aonde o propósito acontece. Olha o verso 10, e o verso 10 da palavra vem falando: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deixa eu dizer, não tem casamento que Deus não possa consertar, não tem problema que Deus não possa fazer. Agora, claro, os dois têm que querer o conserto, os dois têm que querer o tratamento, não é um só querer tratar, é os dois têm que entrar na mesma página, a página de se humilhar, a página de afligir, de tratar o que tem que tratar, de tratar as coisas difíceis, de abordar e de ser profundo nas coisas que precisam ser tratadas. E assim é com Deus também. Existem coisas que a gente precisa de tratamento. Se não tratarmos, entenda, isso é um inimigo do primeiro amor. Deus deseja que a gente viva bem como um casal, mas Ele deseja que a gente viva bem com Ele também. E acima de tudo, aqui eu estou falando para a gente que é casado, que não é casado, a palavra acima de tudo é para a igreja, que a gente possa se acertar com Deus, se resolva com Deus. Trate os seus dilemas. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu quero ir para o quinto inimigo do primeiro amor. Primeiro inimigo, esfriamento. Segundo inimigo, indiferença. Terceiro inimigo, falta de profundidade. Quarto inimigo, falta de tratamento. Quinto e último inimigo, distrações. Tem tanto casamento bem-sucedido que acaba por causa de distrações. Tem muito casamento abençoado. E deixa eu lhe dizer, mais uma vez eu disse, como eu disse no início dessa palavra, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo. Que essa palavra não era apenas a nível espiritual, era a nível também de casamento. Não era só a nível do primeiro amor com Ele, era do primeiro amor do casal. Há um propósito de Deus de abençoar seu casamento.
de abençoar a sua casa, de abençoar o seu relacionamento conjugal, de trazer alegria nos seus dias. Gente, pior coisa possível é um casamento mal resolvido. Um casamento ruim é a pior coisa possível. Agora, a melhor coisa possível é quando a gente tem um casamento abençoado. É quando a gente tem um amigo, uma amiga dentro de casa. É quando a gente quer voltar para casa e não o contrário. É quando a gente quer estar diante da nossa mesa. É quando a gente quer realmente estar em casa. É quando a gente quer estar de dia e de noite. Relacionamento. Seja nos ambientes da mesa ou no ambiente do quarto. Ou o Senhor quer que a gente tenha alegria do casamento. Mas deixa eu dizer para você, distrações estão fazendo que casais saudáveis se percam. E distrações está fazendo que gente que ama ao Senhor também se perca. Distrações está fazendo que gente que ama ao Senhor vá a uma vida de indiferença, a uma vida sem Deus. Êxodo capítulo 5, versos de 5 a 9, eu queria só chamar a sua atenção rapidamente. Diante da questão de distrações que o inimigo quer colocar. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Olha isso. O povo da terra é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. E estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não se deem ouvidos a palavras mentirosas. Deixa eu dizer para você, sabe quem era aqui Faraó? No mundo, na questão espiritual, sabe o que Faraó significa? Sabe qual é o significado de Faraó? É o diabo. Faraó é Satanás. Na questão espiritual, é o significado. E sabe o que Faraó estava querendo ali? Colocar muito trabalho. E você sabe que hoje tem muita gente se distraindo por causa de trabalho? Você sabe que tem gente hoje perdendo seu casamento porque trabalha demais? Sabe que hoje tem muito casamento que não está dando certo porque não tem tempo. E aí fala: eu tenho que trabalhar. Na verdade, são escolhas que nós tomamos. É claro que temos que trabalhar. Mas Deus não criou ninguém para ser escravo de trabalho. Deus nos criou para sermos mordomos. E como mordomo, Ele nos criou para a gente fazer conforme a vontade dEle. É sermos mordomos dEle. Ele quer que a gente administre o nosso tempo, onde a gente saiba quando começar e quando terminar. A gente saiba quando tem que parar e tirar férias, tirar folga. Ele deseja que a gente viva bem, que a gente saiba realmente que tem tempo para tudo debaixo do sol. E tem tempo sim para trabalhar duro, mas tem tempo para descansar duro também. Como que é assim para descansar duro? É quando você para tudo mesmo e vai descansar. É quando você esquece das suas funções, daquilo que tem que fazer. E assim como você é duro para trabalhar, você é duro também no seu princípio. Eu vou descansar. Eu vou parar tudo. Eu vou de férias. Agora esse tempo é para mim, para minha família. Ei, por favor, me esqueçam. É isso mesmo. Tem tempo que você tem que dizer para os outros: me esqueçam. É assim mesmo. Mas como assim? Cadê o amor? E cadê o amor para a sua casa? Cadê o amor para o seu casamento? Cadê o amor para aqueles que você precisa nutrir? Cadê? Então, é preciso a gente entender que sim, nós temos um papel com a sociedade, com a igreja, com tudo, mas a sua família é o seu primeiro foco de você estar ali nutrindo o que Deus chamou você para fazer, que é dar amor, que é dar atenção, que é dar o cuidado. Então, preste atenção nisso, por favor. Lucas capítulo 10, versos 41 e 42. Esse texto de Lucas 10, 41 e 42, respondeu-lhe o Senhor: Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo
uma só coisa. Uma só coisa. Já vai passar aqui para você ver aqui o texto. Lucas 10, 41 e 42. Respondeu-lhe, eu vou ler novamente. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a presença do Senhor. Maria estava com o seu coração posto no Senhor e não nas coisas deste mundo. E o Senhor fala assim: uma só coisa é necessária. Deixa eu dizer, uma só coisa o Senhor está procurando. O Senhor não está procurando muita coisa. Ele está procurando uma só coisa. Ele quer que a gente esteja realmente todo o coração servindo a Ele e servindo o seu propósito. Então, concluindo essa palavra, eu quero ler para você Atos 17, 24 a 27. Eu li esse texto na primeira mensagem que trouxe sobre o tema que estamos falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Deus fez-nos, Ele nos criou, e Ele tem um propósito que a gente busque a Ele, e o propósito que a gente busque Ele de todo o coração. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13, o texto que já lemos, eu quero ler novamente. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E para finalizar, Apocalipse 2, de 1 a 7, o texto que lemos, eu quero só chamar a sua atenção aqui algumas coisas. Verso 2, eu quero chamar a sua atenção. O Senhor conhece as tuas obras, Ele conhece as minhas obras, e Ele sabe o que a gente faz de bem. E deixa eu dizer para você, não é o que a gente faz de mal que faz o Senhor não ver o bem que você faz. Ele é justo, Ele está vendo o que eu e você estamos fazendo para Ele. Ele está vendo o que nosso esforço, Ele está vendo, Ele está vendo. E não é porque a gente erra em algumas coisas que Deus fala, chega para nós e nos empurra e fala: não quero mais saber de você. Não, na realidade Ele está chamando a gente para voltar para Ele, como antes. Ele está chamando a gente para voltar, ter uma volta para Ele. Então o Senhor sabe o que a gente faz. Então a gente vê essa descrição, verso 2, verso 3, a gente vê essa descrição. O Senhor vê o que a gente faz, tens perseverança, suportasse prova por causa do meu nome, não te deixasse esmorecer. Aí no verso 4, porém, Ele fala: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então a palavra nessa noite, nessa manhã é: cuidado com aquilo que são os inimigos do primeiro amor. Porque o Senhor é contra aqueles que perdem o seu primeiro amor. Assim como na igreja de Éfeso, se o Senhor estiver olhando para mim e para você, e estiver vendo que nós não amamos mais como antes, Ele vai olhar para nós e vai falar: eu tenho contra ti, Elias, que você perdeu o primeiro amor. Mas sabe qual é a palavra dele para nós? Verso 5, ele vem falando: lembra-te de onde você caiu, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Então o propósito dele é: você tem os inimigos do primeiro amor? Se isso, o esfriamento foi problema para você, se a indiferença foi problema para você, se a falta de profundidade, se a falta de tratamento, se as distrações foram problema para você, ele fala: conserta, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então o propósito de Deus é trazer cura para nós. E o verso 7, para concluir: um dia nós vamos estar diante dele, se nós voltarmos hoje ao primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso.
de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós temos uma canção que você vai só ouvir um pouquinho. Eu queria que você orasse um pouquinho nessa hora. Feche os seus olhos, por favor. Você ouviu essa palavra. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Qual é a resposta que você vai dar ao que Deus tem falado para nós nessa manhã? Obrigado pelo teu amor, pela tua segurança e por tua paz que inunda o meu ser. Obrigado pelo teu amor, pela tua segurança e por tua paz que inunda o meu ser. Perdoa, Deus, o meu errar, por prometer e em seguida falhar, por te trocar pelo que o mundo pode dar, quando tu és tudo que eu preciso. Senhor, nós queremos vencer o esfriamento, a indiferença, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações. A gente precisa da tua presença, Senhor. A gente precisa do Senhor. Vem, Senhor. Eu oro para que cada um tome uma posição diante do Senhor, diante da tua vontade. Ensina-nos a amar realmente como o Senhor nos ama tanto. Sim, Senhor. Perdoa-nos daquilo que temos errado. Quando prometemos e falhamos naquilo que prometemos, não conseguimos acertar o alvo. Nos ajude, Deus, para que a gente não venha trocar o Senhor por aquilo que o mundo pode dar. Como diz essa canção, porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu és tudo o que eu preciso. Sim, Senhor. Ó Deus. Ó Deus. Por favor, Pai. Por favor, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Deus, queremos amar de todo o coração, queremos realmente servir o Senhor de todo o coração, queremos ter uma volta para o Senhor. E minha oração realmente é que o Senhor traga esse despertamento que precisamos, Pai, para nós combatermos os inimigos do primeiro amor, a fim de que realmente a gente possa buscar, ó Deus, aquecer-nos no Espírito, a viver uma vida cheia do Espírito, a sermos, ó Deus, não sermos indiferentes àquilo que o Senhor coloca diante de nós. Deus, nós queremos realmente ter profundidade, nós queremos, Deus, Pai, pagar o preço do tratamento, nós queremos, Pai, ter a graça de não nos distrairmos, e minha oração é ajuda os casamentos. Nessa hora, Pai, eu oro pelos casais.
Eu oro, Pai, para que haja cumplicidade. Eu oro que haja realmente a volta ao primeiro amor, a paixão renovada, o desejo de estar um com o outro. Eu oro para que os casais desta casa, desta igreja, sejam abençoados, sejam casais referenciais, casais que lutam os seus dilemas, que trabalham nas suas diferenças e trabalham nos seus problemas, conseguem tratar as suas diferenças e podem, ó Deus, ter um casamento abençoado, feliz. Eu abençoo cada casamento aqui, Senhor. Se por acaso existem casamentos que estão passando lutas, que estão passando esfriamento, que está tendo falta de profundidade, ó Deus, eu oro em nome de Jesus, eu peço graça, Pai, para cada casal desta casa, cada pessoa. Se tivermos pessoas que estão passando problema de distrações, nós oramos pedindo que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar também nesta hora. Eu quero pedir, Senhor, que a nível espiritual a gente tenha uma volta ao primeiro amor, desejo renovado, desejo de servir ao Senhor com profundidade, desejo realmente ter o coração aquecido, de não ser indiferente. Ó Deus, o desejo realmente de ter o tratamento, de tratar o que precisa ser tratado. O desejo, ó Deus, de termos, ó Pai, a volta para o Senhor em tudo e não andarmos distraídos com nada. Nós oramos, Pai. Eu oro para que nessa manhã o Senhor traga discernimento daquilo que o Senhor tem falado. Discernimento. Eu oro para que nossos corações se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há pessoas que precisam aqui de um retorno ao Senhor, que assim aconteça nessa manhã. Se tem gente que precisa aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, que assim aconteça nessa manhã. Eu oro por isso, Pai. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.